Olá, pessoal, tudo bem? O que cai na prova discursiva de hoje foi preparado especialmente para você que deseja iniciar nesse universo fantástico dos concursos públicos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como se preparar para uma prova discursiva. Pois é cada vez mais presente a prova discursiva nos concursos e existem estratégias, sim, para que você possa organizar o seu ritmo de estudos e fazer bem a prova discursiva, que é tão temida por alguns, no entanto, nem é tão difícil assim. Então, hoje, nós vamos bater um papo gostoso sobre como se preparar para a prova discursiva. Como eu disse, para você que é iniciante nessa aventura, nessa maratona de concursos, importantíssimo o bate-papo que a gente tem a partir de agora. Para você que já acompanha o que cai na prova discursiva, que já acompanha os trabalhos que a gente tem aqui no canal da Prova Concursos, serve como um reforço aquilo que certamente você já vem praticando. Então, vamos conversar um pouquinho sobre qual a melhor forma de você iniciar esse preparo para uma prova discursiva. Vamos lá? Preparei aí algumas colocações importantes para a gente poder conversar. Na verdade, existem 5 passos que eu considero essenciais para quem deseja começar a se preparar para a prova discursiva. Por que eu reforço ainda esse começar, né? Veja, você precisa ter um ponto de partida e estabelecer aí um caminho para esse trabalho é bem importante. Organização é algo primordial em qualquer atividade que a gente venha a realizar aqui na discursiva, né? Numa organização de estudo, não vai ser diferente. Então, qual que é o nosso primeiro passo? Leitura do edital. Olha só que ponto, que consideração importante que a gente tem em relação aí ao edital. O que você tem que entender? A leitura do edital, ela é indispensável, especialmente naqueles pontos que focam prova discursiva. Para qualquer concurso que você venha a se inscrever, a leitura do edital é o ponto de partida. E ler edital não significa só ficar ciente de quantas vagas, qual o cargo, qual a remuneração, data da prova. Ler edital significa saber tudo sobre ele. E quando nós falamos de prova discursiva, a leitura do edital significa entender que tipo de prova vai ser feita, cor de tinta de caneta que você vai poder utilizar, porque sim, existem concursos, a grande maioria deles trabalha com tinta azul ou preta, mas existem bancas que preferem apenas a tinta azul, outras que preferem apenas a tinta preta, e você só vai tomar ciência disso a partir da leitura do edital. Você vai encontrar lá também a quantidade de linhas mínima e máxima a serem redigidas por você, o gênero textual, os critérios de correção. Não tem aula de discursivo feita por mim aqui na Prova Concursos em que eu não inicie pelo edital, especialmente por esses pontos. Então, o tema, muitas vezes, da redação já está presente no edital, por mais que apareça lá tema contemporâneo de impacto social, de relevância social, ou ainda tema presente na lista de conteúdos do anexo 1, anexo 2, enfim. Mas está lá, então é um direcionamento importante. Agora, crucial é você conhecer os critérios de correção que a banca vai aplicar. E isso está sempre apresentado, e muito bem apresentado nos editais. Então, você vai encontrar ali os critérios de avaliação e conhecer esses critérios faz com que você consiga se organizar para produzir o texto exatamente do jeito que a banca, que o corretor está esperando. Então, primeiro passo para qualquer prova discursiva, para qualquer prova, a gente pode até colocar dessa forma, para qualquer prova que você venha fazer, é a leitura do edital. E qual seria o nosso segundo passo? Vamos dar uma olhada. Ó. Se o primeiro passo é a leitura do edital, o segundo passo é conhecer a banca organizadora. Por que eu digo isso? Porque conhecer a banca organizadora é importante para você começar a se preparar para a sua prova discursiva. Porque dependendo da banca, o estilo de prova é diferente. Vamos usar aqui um exemplo clássico, 2 bancas das mais conceituadas e conhecidas por vocês, CESP, SEBRASP e FCC. O que acontece nessas bancas? Elas têm estilos totalmente diferentes. E por mais que cobrem dissertação ou dissertação argumentativa, a maneira de apresentar a proposta de redação para o candidato na hora da prova é bem diferente, assim como a forma de avaliação também é. Ah, mas professora, não existe um critério, um padrão para corrigir texto, não é texto? Pois é, olha só.
texto dissertativo é texto dissertativo em qualquer banca. Assim como o texto dissertativo argumentativo também é texto dissertativo argumentativo em qualquer banca. Mas os direcionamentos que estão previstos lá no edital e a maneira como as questões são formuladas e a avaliação é feita, varia sim de banca para banca. Então é importantíssimo que você conheça o estilo da sua banca. Pensando aí nos dois exemplos que eu usei, Sebrasp, por exemplo, CESP e Sebrasp, costuma apresentar propostas de redação com textos motivadores, um recorte temático que pode também ser uma pergunta e direcionamentos. Seu texto deverá necessariamente abordar os seguintes itens. E aí a gente tem ali uma lista de 2, 3, 4 exigências que são feitas pela prova. FCC já funciona diferente. FCC costuma colocar nas suas... Eu já observei aí algumas alterações em relação à forma de apresentação da prova discursiva da FCC e eles parecem que vão evoluindo com o tempo. Eu, pessoalmente, tenho uma predileção pela CESP, Sebrasp, a FCC, embora respeite as duas organizadoras. Mas na FCC a gente encontra algo mais ou menos assim. As últimas provas foram assim. Um pequeno texto, que não precisa necessariamente ser um texto inteiro ou o parágrafo inicial, pode ser inclusive um fragmento de um parágrafo, um pequeno texto que está ali inserido, de caráter unicamente, exclusivamente motivador, e a solicitação que se faz ao candidato é assim: a partir da leitura do texto, redija uma dissertação argumentativa, uma dissertação sobre o tema tratado por ele. Veja a complexidade da solicitação, porque eu não estou pedindo para você escrever sobre algo, eu estou pedindo para você ler, descobrir o que é esse algo, para depois escrever. Então, são formas distintas de cobrança. Conhecer a banca organizadora te deixa ciente disso, então você já está melhor preparado em relação ao que está por vir. Então, se o primeiro passo é a leitura do edital, o segundo, certamente, conhecer a banca organizadora. Para, na sequência, olha só qual é o terceiro passo que eu elenquei aqui, vamos lá? Na sequência de conhecer a banca organizadora, vem o quê? Entender de gênero textual. O que é o gênero textual? É o tipo de texto que você vai precisar redigir. Então, como eu estou comentando aqui desde o início, muitas vezes é dissertação, outras vezes é dissertação argumentativa, a grande maioria das vezes texto dissertativo argumentativo, mas de repente pode aparecer ali um texto dissertativo expositivo, um texto informativo, a gente não sabe. Então, conhecer o gênero, entender de gênero é também importante para você poder começar a se preparar para a discursiva. Normalmente, dissertação, que é o tipo de texto em que se fala sobre algo, né, fica um pouco mais subentendida a presença da opinião, visto que falar sobre algo vai exigir de você, por exemplo, a seleção de vocabulário. E se você vai escolher as palavras que vai colocar no texto, isso não deixa de ser uma perspectiva pessoal, não deixa de ser um ponto de vista. Mas é diferente dissertar, é diferente de dissertar argumentando. Quando você faz um texto dissertativo argumentativo, você precisa convencer. E aí a inserção de argumentos é indispensável. Infelizmente, ainda é grande o número de pessoas que se inscrevem para os concursos e que pecam, especialmente na dissertação argumentativa, porque precisa trabalhar com os argumentos e acaba apenas dissertando ou inserindo argumentação pessoal que não tem grande força persuasiva assim. Quando a gente fala de um texto dissertativo argumentativo, está falando da inserção de argumentos de autoridade, de prova concreta, alusão histórica, consensual. Então, a inserção de informações que tem força para convencer o interlocutor de que aquele posicionamento ali apresentado, ele está correto. Então, entender de gênero, saber diferenciar aí a dissertação da dissertação argumentativa é bem importante nesse caminhar aí para fazer bem uma prova discursiva. Esse foi o nosso terceiro passo. São 5. Olha só qual é o quarto passo. Vamos lá? Então, depois que você entendeu ali, conheceu o edital, você conheceu a banca, você entendeu de gênero, né? Consegue distinguir aí tranquilamente a dissertação da dissertação argumentativa. Vem o quarto passo, você precisa exercitar
a leitura, né? Então, leitura é algo muito importante para quem deseja escrever com propriedade. Por quê? Porque se você não é um bom leitor, você vai ter dificuldade em estruturação de sentença, você vai ter dificuldade em interpretação, você vai ter dificuldade semântica, você vai ter dificuldade com o significado das palavras, vai ter dificuldade com a grafia. Então, veja como a leitura ela enriquece bastante a nossa capacidade de escrita. E não é só de você ter informação, é de você também memorizar a grafia, você memorizar a estrutura, você conhecer diferentes palavras. Então, quanto mais leitor você for, melhor. E o que significa esse mais leitor? Você tem que aprender a ler não só o texto, não só o comando da questão, mas também fazer uma leitura de mundo, e isso enriquece a sua produção textual, especialmente aquelas produções cujas temáticas são voltadas a temas contemporâneos de interesse da sociedade. Então você precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. Aliás, quando você conhece a banca, quando você lê o edital, você sabe que tipo de texto vai ser cobrado e sabe, inclusive, qual é a temática. Aí você conhece a banca, sabe qual é o perfil dela em relação à escolha temática. Já sabe, então, focar nas características do gênero. A leitura vai ser muito mais enriquecedora. Veja como é uma questão de continuidade. Nós estamos falando do começo de um preparo. Depois que você exercita, você entende esse poder transformador da leitura, porque sim, é muito transformador, aí a gente pode seguir para o último passo. Tenho certeza de que esse último passo aí, você já deve estar pensando qual é. Vamos dar uma olhada? O último passo para você começar a se preparar para uma prova discursiva é você praticar, né? Então, a prática é o exercício, merece até um coração. A prática é esse exercício constante, é o que vai levar você a compreender melhor as estruturas, a organizar melhor o seu texto, a melhorar também e trabalhar a questão do tempo, porque o tempo é um critério de avaliação importante quando você faz uma prova. Eu costumo pelo menos colocar aqui nas aulas na prova que você tem 1 hora para fazer a sua redação no dia do concurso. Essa 1 hora tem que compreender a leitura, a compreensão, o rascunho, a verificação e o passar a limpo, né, a versão definitiva do texto. Mas a minha vontade mesmo é dizer, olha, você tem 40 minutos. Só que se eu disser que você tem 40 minutos, você vai surtar, vai sair correndo, vai sofrer. Então a gente deixa ali em 1 hora, mas o ideal é sempre reduzir esse tempo para ter mais tempo para a parte objetiva. Então, se você entender que a prática constante é um exercício importante para melhorar a qualidade da sua escrita, você já está aí no caminho certinho para começar a se preparar para a prova discursiva. Na sequência vem o quê? Ter um bom material de apoio, ter aulas de qualidade, exercitar constantemente. E isso, né, é algo que, se você está acompanhando aqui o nosso trabalho, tenho certeza de que você, se ainda não é aluno do Aprova Concursos, muito em breve, eu certamente, vai passar assim. A prática é a melhor opção para você conseguir exercitar bem aí tudo que é necessário para poder escrever e alcançar sucesso no dia do seu concurso. E não precisa praticar, mas eu vou ter que praticar já texto de 30 linhas. Não, você pode começar praticando de uma forma mais sucinta. Você pode começar praticando tecendo um comentário nesse vídeo, por exemplo. Né? Você tem essa possibilidade. Você pode participar de discussões em redes sociais, desde que não briguem, por favor. Mas participar de discussões significa você tecer comentários, você expor ali o seu ponto de vista. Isso é uma prática interessante, fazer parte aí de pessoas que leem os jornais na própria internet e tecem comentários. Isso é importante, são pequenas práticas. Substituir o áudio do WhatsApp pelo texto, são essas pequenas práticas que funcionam como passo inicial, né, pontapé inicial, para você começar a praticar com mais propriedade. E disso você vai seguindo para 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, quando você vê 30 linhas já não é mais um sufoco, e aí, meu amigo, o céu é o limite. Então, para começar a se preparar para uma prova discursiva, deixo aqui para você 5 passos que eu considero bem importantes e que certamente fazem diferença para quem vai fazer uma prova, ok? Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que tenha sido bem útil, principalmente para você que está começando aí nessa aventura dos concursos. Então,
siga esses passos, que você vai alcançar sucesso, eu tenho certeza. Para você que já está aqui conosco, como eu disse antes, veja se é o momento de verificação. Será que eu estou fazendo o caminho certo? Eu tenho certeza de que sim. Um beijo grande, pessoal. A gente se vê no próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau.